Você lembra qual que foi o primeiro contato que você teve em que você conseguiu absorver alguma informação, em que você teve acesso a algum tipo de diálogo, ou alguma mensagem? Qual que foi a primeira mensagem que você recebeu? E como que foi esse primeiro encontro? Os encontros que você tem com esses seres são sempre no plano espiritual, no plano astral, em projeção, seria isso? Sim, tem os contatos que são no plano físico, que é através do avistamento das naves, onde as naves interagem com a gente, dão um sinal pra gente, e tem os contatos que são no plano astral, né, onde eles entram em contato com a gente através, né, de informações, eles passam informações pra gente. Né, então eles aparecem, entram em contato, né, a gente vai a bordo de naves também, que eles levam a gente a bordo de naves. Sempre me vi a bordo de naves, onde eles manipulavam painéis dessas naves, né, e tinha seres conversando entre eles também, isso era muito interessante. Mas eu tive uma experiência bastante interessante, né, que eu estava dentro da minha casa, né, assim deitado, e eu vi olhando para era um segundo andar, né. Eu estava deitado, quando eu olho através de uma fresta assim, eu vejo um ser de costas, né, um ser de costas bem grande. A pelagem das costas dele era marrom misturado com vermelho. Era um ser bem forte. Eu entendi que aquilo dali seria um felino, tá? Um felino, um siriano, né? Só que eu não fiquei com medo, não entrei em pânico, nada disso, né? Fiquei tranquilo. Mas no momento, assim, deu um medo, assim. No momento deu, mas não que fosse algo de ruim, entende? Mas é apenas o medo do desconhecido, né? Como a gente não conhece, é o medo do desconhecido. Mas essa foi a experiência que eu tive com eles, onde ele estava de costa, né? Só queria se mostrar mesmo para eu poder ver ele e sentir ali a presença dele, que foi muito interessante para mim. Mas os contatos são no plano astral, onde você se projeta para fora do seu corpo e tem um contato mais profundo com eles. Tá. E dos físicos, você é do Guarujá, né? Você Sim, do falou. litoral de São Paulo. E como é que acontece? Você vai na praia, na sua casa, para essa história deles piscarem Isso. e darem uma modificada no DNA? Como é que vocês se juntam? É só você? Como é que é isso? Então, no nosso litoral de São Paulo é muito rico em casos de ufológico, Aham. né? Inclusive, tem muitos relatos, inclusive de militares, né? Que viram objetos entrando e saindo do mar. Inclusive, José de Anchieta escreveu uma carta uma vez, né? Ele era de São Vicente, parece. Ele escreveu uma carta uma vez que os índios eles eram abatidos por uma coisa de fogo que beirava o rio naquela época e acometia os índios e levava os índios embora. Então os indígenas tinham muito medo deles, que era chamado de Emi-Baitatá, que significa coisa de fogo, né, que levavam eles. Então, nosso litoral é muito rico, né, de casos ufológicos, né. Na década de 70 também teve um caso também de seres com cara de gato, tá, estarem andando na praia, tá, na areia da praia. É muito interessante esse caso, né, foi na década de 70 e foi muito interessante porque quando os rapazes naquela época viram isso, muitos deles saíram correndo com medo, né? Eram seres que estavam andando na areia da praia com uma certa dificuldade e também viram esferas ao lado deles e eles com bastão de luz na mão. Então isso foi muito interessante. Também nessas décadas também teve um caso também onde um objeto estava pairando o mar, em cima do mar, né? E dentro disso tinha seres na areia da praia, cavando a areia da praia, ou estavam enterrando alguma coisa, ou estavam procurando alguma coisa, né? Então isso foi muito interessante. Mas quando eles entram em contato, eles emitem esses flashes de luz, eles emanam para poder mudar nosso DNA para um outro tipo de DNA, para poder mudar a configuração humana e trazer mais ali aquela transformação, mudar, né? Crescer a consciência humana, né? De terceira para quinta dimensão.